Boa tarde, nós estamos hoje em chamada com a engenheira Carla Meira, que trabalha na empresa Jordão, para entrevistar acerca do seu percurso académico e as funções que desempenha hoje em dia no seu trabalho na área de Engenharia e Gestão Industrial. Nós somos alunas do primeiro ano de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Minho. Eu sou a Marta. Eu sou a Joana, a Rita. E com esta entrevista pretendemos conhecer um pouco do que nos espera no mundo do trabalho e do caminho que temos até lá chegar. Antes disso, queríamos perguntar se podemos gravar esta entrevista. Sim, 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 podem. Obrigada. E informar também da duração da entrevista, deve demorar mais ou menos meia hora, não mais que isso. Ok. Podemos então proceder a essas perguntas. Pronto. Então, de uma forma breve, pode descrever o seu percurso académico e a sua transição para o mercado de trabalho até o momento em que se encontra agora? Então, eu entrei no mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial, aos 5 anos, ah, em 2016. Durante o meu percurso académico, não sei se querem que eu fale das atividades extracurriculares, é suposto, não é? É como quiser. Posso falar? Pronto, durante o meu percurso académico eu estive sempre envolvida, por exemplo, estive no núcleo, em que fui do Departamento de Comunicação e Imagem e depois fui vice-presidente do núcleo. Também estive na Steam como membro ativo, isto são todos nomes recentes, também não sei há muito tempo, não é? Estive na Steam como membro ativo e até participei num Summer Academy na Croácia. Também estive numa organização da Universidade do Minho, mas fora da Escola de Engenharia, que era o Dream. E sempre tive esse tipo de associativismo durante o meu percurso académico. A nível profissional, como fiz a minha tese de mestrado aqui na Jordão, e apresentei a minha tese de mestrado em fevereiro deste ano e fiquei aqui a trabalhar, já estou aqui a trabalhar desde o meu, desde que comecei o estágio curricular, ou seja, já estou na Jordão há cerca de 2 anos. E na Jordão já desempenhei duas funções. Já fui responsável do setor de maquinação e agora pertenço ao departamento de compras. Esta transição pode parecer um pouco estranha, mas acho que o nosso curso dá-nos uma versatilidade muito grande. Não é? Os 5 anos nós damos um conjunto de unidades curriculares que são muito diferentes e que nós mesmos pensamos, ok, com isto eu posso ser muita coisa. E efetivamente é verdade. E a Jordão dava uma possibilidade de explorar tudo o que eu podia fazer, ou seja, eu tive no setor da produção, que é efetivamente estar no chão de fábrica, no Gemba, mais afincadamente, e eu queria uma experiência mais gestão da cadeia de abastecimento, e então propus à empresa sair da função em que eu estava, e eles aceitaram, e agora estou numa coisa completamente diferente, e assim em 2 anos já consegui ter duas experiências profissionais diferentes, as duas dentro daquilo que é o nosso curso, mas completamente diferentes. Então, quando acabou o curso, quais eram as suas expectativas para o início da sua carreira? Logo que foram respondidas? Sim, sim. Eu comecei com o máximo de interação com o chão de fábrica, para perceber Acho que é muito desafiante e faz-nos crescer muito enquanto pessoas e profissionais. Depois eu queria afastar-me um bocadinho do chão de fábrica e ter outras noções, daí agora estar no departamento de compras. Mas sim, respondeu às minhas expectativas. E depois estar no chão de fábrica e estando em interação com uma empresa é que eu percebi realmente que o nosso curso está para fazer imensa coisa. Mas o que é que a motivou a trabalhar nisto? A fazer... A trabalhar, a trabalhar nesta área, Sim, sim. o que me motivou hum, a ter tirado o curso, não é? Se eu gostava do curso. Assim, essa pergunta é um pouco traiçoeira. O que me motivou uma pessoa quando começa a trabalhar na área, efetivamente, o início foi por ter tirado o curso, mas eu gosto. E o que me motiva todos os dias a trabalhar numa fábrica, assim dizendo, é a interação com as pessoas, é os desafios constantes, é muito pouco rotineiro o nosso trabalho, muito desafiante.
obriga-nos a pensar, obriga-nos a ter desafios diários, um pouco como a universidade, obriga-nos a aprender, a ser autodidatas, e é isso que me motiva. Então, quais seriam as principais características que são necessárias para ser bem-sucedido? Para ser bem-sucedido, Sim. na nossa área, é assim, eu considero empatia. Acho que temos que ser empáticos, ou seja, saber nos colocar no lugar do outro, querermos os nossos objetivos, mas também nos sabermos colocar no lugar do outro. Isto porque trabalhamos com pessoas. Temos que ser muito proativos, ou seja, procurarmos a solução, procurarmos melhor, mais e melhor de nós, do nosso trabalho, sermos proativos e pronto, e acima de tudo é isso. Posso dizer mais características, sermos resilientes, porque nem sempre vamos encontrar a solução à primeira. Vai haver dias em que vamos estar super desmotivados, o facto também de termos um trabalho desafiante, ou seja, temos que ser resilientes, temos que ser proativos e empáticos, na minha opinião. Se vocês vão trabalhar com pessoas, nós temos mesmo que saber colocar-nos no lugar delas. Já respondeu mais ou menos esta pergunta, mas mais especificamente, que funções desempenha atualmente na empresa? Agora, pronto, atualmente estou nas compras. Compras é a gestão da cadeia de abastecimento. Não sei se ainda continuam a ter esse tipo de unidades curriculares, mas para se conseguirem inteirar no curso é um pouco isso. A gestão da cadeia de abastecimento, ou seja, eu faço gestão de estoques, cálculo de quantidades mínimas, pontos de encomenda, quantidades a encomendar, cálculos para perceber qual é que é mais competitivo, não é? Depois sobre o que eu gosto muito, por exemplo, nesta função de compras, assim dizendo, é a possibilidade de visitar outros fornecedores. Por exemplo, eu ainda hoje fui ver uma vidraria, ou seja, eu trabalho numa empresa de sistemas de refrigeração, mas é fixe, até parece que estou na universidade, porque fui ver uma vidraria, não é? Que não é a minha empresa, é outra empresa. E o que eu gosto neste setor das compras, eu compro vidros, ok? Eu sou a compradora, somos vários gestores, eu sou a compradora de vidros. E eu tenho a possibilidade, ainda estando a trabalhar, e apesar de estar numa empresa de sistemas de refrigeração, eu tenho a possibilidade de perceber sobre vidros. Eu tenho a possibilidade de perceber sobre compressores, sobre ventiladores. Isto indo um pouco para a outra pergunta, desculpem. Agora, aqui eu compro, tenho os meus componentes de compra e faço toda a gestão, mas depois existem os problemas, que é aquilo que eu vos falei que torna desafiante a minha função neste momento. Não é a minha profissão, mas é a minha função, que é rupturas de mercado, em que nós temos que procurar soluções alternativas. Temos que saber lidar com pessoas. Olha, também é uma característica que temos que ter na nossa profissão, para além de nos sabermos colocar no lugar delas, é saber lidar com elas, porque vão personalidades muito diferentes, temos que saber lidar muito bem com elas, mas o que eu faço neste momento é isso, é compras, mas quem ouve compras pode pensar, ok, compra, não é simplesmente comprar, tem muito por trás, não é? Ou seja, eu fui agora consultar um fornecedor de vidros que nunca comprámos lá, perceber se ele era capaz, e a nível de processo, a nível de fábrica em si é espetacular, que ele tem uma fábrica muito mais à frente do que aqueles que nos produzem a nós atualmente, e é isso que torna desafiante até o meu trabalho ainda. E no trabalho, quando entrou na empresa, mais especificamente, como é que eram as suas funções? Estava no centro de fábrica? Pronto, lá está, ou seja, ligado ao chão de fábrica, que vocês vão ver que é totalmente diferente. Lidar com pessoas na mesma, ser empático na mesma e ser resiliente na mesma. Estas características acho que estão lá sempre. Por exemplo, eu aqui lido com fornecedores, ali lidava com pessoas da produção, mas lidamos sempre com pessoas, é inevitável. Ser empáticos, eu tenho que me saber colocar no lugar do fornecedor, mas também tenho que me saber colocar no lugar do operador. E ali o que eu fazia era, pronto, já é outro tipo de unidades curriculares, assim dizendo, para vocês perceberem comparativamente à universidade. Isto porque eu saí há pouco tempo da universidade, então consigo fazer esta ligação, que é tudo o que for gestão de recursos, certo? Recursos humanos, de máquinas, alocar o trabalho às máquinas, fazer a análise do OE das máquinas, não é? Perceber se elas estão a ser produtivas. Também aplicava muito aplica-se a qualidade também, não é? Nas peças que saíam da minha secção,
ou seja, e aplicava muitos processos de qualidade e aplicava também bastantes, pronto, de operações do processo produtivo, perceber o processo produtivo, gerir as operações, gerir as pessoas, gerir, ou seja, os recursos, e está-me a falhar agora a palavra, que era indicadores de desempenho, ou seja, calculava indicadores de desempenho. Vocês, não sei se já deram, também é o primeiro ano, não é? Sim. Mas vocês vão dar indicadores de desempenho, chamam-se KPIs. Vocês vão Ah, ouvir falar. Já ouviram falar? Claro. já me falar, mas Pronto. depois não é que é. Ser os plurais. Sim. Claro, mas pronto, depois quando vocês vierem aqui, nós aqui temos uma televisão que até mostra os KPIs da secção que eu vos estou a falar. Por exemplo, tem o OE, tem o número de peças que. Os KPIs, o que é que é? Assim muito rapidamente, que eu sei que não é este o objetivo. Mesmo. Não, eu digo isto porque eu sei colocar-me no vosso lugar. Eu quando ouvia KPIs na universidade demorou em perceber. Sim. Depois, vendo as coisas na prática, é muito mais fácil, que é. Imagina, vocês querem perceber quantas peças estão a produzir em X tempo. Vocês vão definir simplesmente um indicador de desempenho em que vão perceber se estão bem ou mal com o número de peças perante o vosso objetivo. Se o objetivo for 30 e vocês produziram 10, vocês fazem 10 a dividir por 30, certo? Isto dá um terço. E vocês dizem que têm o vosso KPI, que é quantidade de peças produzidas no objetivo. Isso é um KPI, é simples até. Quando se dá o nome KPI parece uma cena super complicada, mas é super simples. Acho que é. Mas depois vocês vão percebendo. Mas o indicador, ou seja, eu falo muito, desculpem. Eu vou tentar dizer-vos tópicos que eu percebo o vosso lado. Então, definir indicadores de desempenho, gerir recursos, entre parênteses, humanos e máquinas, gerir recursos, hum, qualidade, ou seja, fazer uma análise da qualidade do produto semi-acabado, não é? Porque naquele setor entra chapa e sai peças cortadas e quinadas. Quinadas é dobragem de chapa. Vocês têm uma chapa assim plana e quinam, dobram-na, ok? E é isso. Ou seja, é o nosso curso também, mas são coisas muito diferentes do que eu faço agora. E considera que os profissionais da área de engenharia e gestão industrial são imprescindíveis numa empresa? Sim, sim, cada vez mais pela versatilidade, ou seja, nós, e eu acho que eu sou a prova disso, não é? Somos versáteis e cada vez mais, por exemplo, na altura fez sentido eu mudar para as compras, porque eles estavam efetivamente à procura de alguém para as compras, mas de gestão industrial. Isto porquê? Porque eu acho que uma característica que um gestor industrial tem, independentemente do que faça, seja qualidade, seja definir KPIs, seja gerir stocks, seja gerir a quantidade de compra, dentro de tudo aquilo que eu já fiz, o que me distingue perante um comprador normal que vem, por exemplo, de outro curso qualquer, ou outra pessoa que vai gerir o setor da produção, acho que é a nossa capacidade, efetivamente, de ver, de solucionar os problemas. Acho que durante a universidade nós levamos muito somos muito desafiados e temos esse raciocínio de solucionar problemas, a nossa capacidade de análise, e de fazer análise de dados. Uma coisa que eu fazia nos dois, e faço nos dois trabalhos, é análise de dados. Ou seja, acho que na minha altura não havia estas cadeiras, mas agora na vossa há, que é saber trabalhar com dados, saber fazer, manipular os dados para obter soluções, para obter respostas aos problemas, para saber que caminho tomar, não é? Para perceber que caminho vamos tomar. Por exemplo, eu neste momento faço uma análise de dados aos vidros, para perceber quais é que são os meus vidros mais comprados, a tipologia de vidros mais comprados, porque eu tenho 1001 tipologias, para depois perceber de que forma vou agir. Ou seja, eu acho que nós somos imprescindíveis porque somos pessoas que, ao longo da universidade, somos treinados para eh, saber lidar com pessoas, saber analisar os dados, somos resilientes, somos proativos, hum, e somos versáteis, somos muito multidisciplinares. E isso, imaginem, eu estou nas compras,
Mas vocês não sabem a quantidade de vezes que o facto de eu já ter estado na fábrica, no chão de fábrica, já me deu vantagem estando nas compras. Ou seja, a versatilidade, perceber um pouco de tudo é vantajoso. E Eu não considera sei que se estou a responder bem, digam-me. sim, Sim, sim. É o esperado? Sim. Estão a conseguir? sim. Ok, pronto. Considera que as condições de trabalho são favoráveis ao desempenho da sua função? Essa pergunta, essa pergunta em que sentido? Ou seja, que tipo de resposta é que vocês querem? Das condições de trabalho em geral? Quando vocês dizem condições de trabalho, é o quê? É o quanto eu recebo? É onde é que eu estou? Onde se eu tenho um bom escritório? É, E rede de apoio? É o conjunto Imagina, hã? dos fatores todos. sim, flexibilidade, se tem rede de apoio, se tiver alguma necessidade de ajuda, se existe uma rede de apoio que a possa ajudar sempre. Ok. Sim, 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 sim. Já percebi. Condições em rede de apoio. Ok, já percebi. Sim, por exemplo, eu na produção trabalhava como. Vocês parecem que estão a entrevistar duas pessoas, não é? Porque eu estou a falar de duas funções diferentes. Eu na produção era responsável de setor e agora faço parte de uma equipa, ou seja, tenho um responsável acima de mim. Mas acima dos responsáveis existe sempre outros chefes e diretores. Ou seja, cada um vai reportando e eu, tanto como responsável ou não estando, tenho sempre quem esteja acima de mim para me apoiar. E isso sim, tanto num como no outro sentia. Agora, eu acho que apesar de não estar como responsável e agora não estar, vocês até podem pensar, ela passou responsável para não estar. Depois depende daquilo que vocês procuram na vossa carreira profissional. Eu queria experimentar algo diferente. E para mim isso era mais importante do que a função que eu desempenhava. Isso depois já vai do cariz pessoal de cada pessoa. Na sua opinião, em que contextos, atividades e funções é que um profissional da engenharia e gestão industrial pode intervir na empresa? Pelo que eu já disse, muitos. Sim, Em contexto, essa pergunta também não está não está bem explícita. Em que contexto? atividades e funções. O que é que pode desempenhar? Mas já respondeu de forma geral. Assim, lá está, vocês podem ser gestores da produção, num chão de fábrica. Por exemplo, nesta fábrica dá para ser muita coisa ligada ao nosso curso. Eu posso ser gestora da produção nesta fábrica, posso ser das compras. Também podia ser, por exemplo, do pós-venda, que é tipo quem dá assistência às reclamações dos clientes. Também podia ser do laboratório, porque nós no curso tínhamos termodinâmica e centro de sistemas de refrigeração, nós lidámos com muita termodinâmica aqui, física, e testes de laboratório aos equipamentos. Também podia estar num laboratório aos equipamentos, para te fazer testes aos equipamentos. Eu estava no departamento de processo, exato, também podia estar no processo produtivo, ou seja, definir as etapas do processo, na melhoria contínua, eh, eh, na melhoria contínua dos processos produtivos e etc. Também poderia estar em muita coisa, só que nesta empresa eu acho que posso correr os departamentos todos. E Gestão de qual é que é? projetos, por exemplo. Tenho colegas meus que estão em gestão de projetos, que gerem projetos, também poderia estar. Em qualidade, também poderia estar ligado à qualidade. Tenho outros colegas meus que noutras fábricas estão ligados à qualidade. Assim, olhando para os meus colegas e vendo a diferença de profissões, não é? Tens processo, melhoria contínua, qualidade, gestores da qualidade, gestão de cadeia de abastecimento e logística, que é o que eu faço. Hum, hum, Gestão da produção, que era o que eu fazia no outro setor, geria a produção. Gerir produção é diferente de gerir processo, de certa forma. Por isso, acho que respondi, não? Sim, sim. Desculpem, atualmente. Qual é que é a sua opinião sobre a empregabilidade em engenharia e gestão industrial? A minha opinião é que é bastante. É muito. Lá está, porque imaginem, é muito porque cada vez, como vocês já fizeram uma pergunta relacionada, cada vez
querem mais engenheiros industriais pela nossa versatilidade. Depois, vocês, ao longo da vossa carreira, é que vão escolhendo onde é que querem ir. Imaginem que eu agora entrava para a gestão da qualidade e ficava 20 anos em gestão da qualidade. Se calhar eu estava a definir o meu percurso em gestão da qualidade. Tenho colegas meus da universidade que não gostavam da produção, tiveram experiências com produção e não gostaram. Eu gosto. E, por exemplo, esses meus colegas estão em gestão de projetos, que estão mais a nível de escritório, estão em análise de dados, que analisam dados e fazem reporting de dados, não é? Base de dados e dashboards para mostrar à direção. E eu também posso fazer isso tudo e mais coisas num departamento, que eu também faço dashboards e análise de dados e isso tudo. Ou seja, a empregabilidade acho que é muito boa porque nós somos muito versáteis e temos essas características todas que são difíceis de arranjar na outra profissão. E acha que a formação em Portugal, em EGI, é reconhecida e procurada internacionalmente? Pronto, eu não posso dizer isso por experiência própria, porque não tenho não tenho essa experiência, ou seja, nunca me candidatei a nenhum emprego fora para vos estar a dizer que acho que sim. Mas pelo que eu vejo dos meus colegas que estão fora, sim. Tenho colegas em posições bastante interessantes, e lá fora, acho que os países estrangeiros procuram sempre Portugal, tem uma boa referência de Portugal pelas profissões em geral e pela nossa também. Mas pronto, já não consigo responder tão bem. E quais considera serem as maiores vantagens e desvantagens desta profissão? O ser versátil é uma vantagem e uma desvantagem. Eu sempre disse isto desde que comecei o curso. Porque eu, durante os 5 anos de curso, eu pensava, isto é tão versátil que, por um lado, se eu não gostar de uma coisa, posso ir para outra. Ou seja, eu não sou enfermeira, eu sou enfermeira, e mais nada, sou enfermeira. Ou seja, se não gostar de gestão de fábrica, posso ir para a gestão de projetos, posso fazer reporting de dados e não estou no chão de fábrica, certo? Mas, por outro lado, posso demorar a encontrar aquilo que eu realmente gosto. E demorando a encontrar aquilo que eu realmente gosto, ou, e outra desvantagem que eu encontrava era o facto de, assim, ser versátil, lá está, era bom, porque dava-nos um leque grande, mas por outro lado faz-me sentir às vezes que eu não sou muito boa numa coisa só, não é? Eu sou um pouco boa em muitas coisas, mas depois isso depende de nós. Primeiro depende de nós em procurarmos saber mais, daí a proatividade. Por exemplo, neste momento eu já tenho mestrado integrado em gestão industrial, mas candidatei-me a uma pós-graduação. Uma pós-graduação não nos confere grau, ou seja, eu sou mestre, não me vai conferir grau nenhum, mas vai-me dar mais conhecimentos numa área que eu senti que não tive durante o curso. Por exemplo, qualidade. Eu acho que abordamos qualidade, mas eu não sinto que se for para um departamento de qualidade vou ser tão boa como um engenheiro que tirou engenharia da qualidade. Entendem aquilo que eu estou a dizer? Mas isso depois depende de vocês. Depende de vocês não pararem, não estagnarem no tempo e procurarem mais. Eu, neste momento, candidatei-me a uma pós-graduação, ainda não sei se entrei, mas acho que sim. Mas se eu entrar, não faz mal. Candidatei-me a uma pós-graduação em Data Analyst for Business, análise de dados para negócios. Acho que a análise de dados está cada vez mais presente no nosso mundo, é muito importante e eu quero perceber mais disso porque não tirei MIEGZI, um mestrado integrado em gestão de sistemas de informação. Então, como não tirei isso e também não sabia se ia gostar disso, candidatei-me. Então sente-se realizado profissionalmente. Sim, muito. Pela versatilidade, porque durante os 5 anos eu nunca tinha a certeza daquilo que queria, daí eu ter saído do curso e ter estado numa coisa e agora estar a fazer outra função completamente diferente. Mas como consegue gerir o seu tempo? Separar a vida pessoal do profissional? É assim, malta, vocês acham que a universidade ocupa muito tempo, mas acreditem que como é que se costuma dizer? Não é exagero que a profissional é qualquer coisa. Hum, Agora, gerir, é assim, eu às vezes fico mais tempo, mas tenho um limite, porque é assim, o trabalho, se não ficar, não é para eu ficar aqui até às 9, 10 da noite, que amanhã eu não vou ter trabalho nenhum. O trabalho é uma coisa que não para, há sempre.
É saber que tenho que fazer as funções importantes, mas que é como tudo, há coisas que ficam para amanhã. E depois tenho as minhas atividades fora do trabalho, que eu tento que sejam obrigatórias para que eu possa gerir. Por exemplo, esta pós-graduação. Eu candidatei-me a uma pós-graduação, eu podia aprender sozinha pela internet, por exemplo, mas eu sinto necessidade de ter compromisso com aulas e com uma coisa que eu estou a pagar para eu ir. Ou seja, eu tento definir isso. Por exemplo, eu tenho amigos com quem vou para o ginásio, ou seja, obrigo-me a ir para o ginásio. Eu tenho, agora quero quero aprender uma coisa diferente, então vou ter aulas para me obrigar a ir. E gerir é às 8 horas de trabalho, há o transporte, há tudo mais, mas nós temos que saber também tirar tempo para nós e para aquilo que nós gostamos de fazer. Nós temos algumas perguntas também relacionadas com o sistema de informação de produção da empresa. Se puder partilhar. Sim, sim. A empresa usa um software de apoio à gestão de produção? Usa o Navision, que é muito antigo, mas vamos implementar, estamos no processo de implementação do SAP, o SAP, que a partida arranca em janeiro. Sim. Nós não temos muito conhecimento nesta área ainda. Esse software é de que tipo? Um De que ERP? tipo, como assim? ERP? O MRP? Não, O sim, MRP? um programa específico encomendado pela empresa ou desenvolvido dentro da empresa? É assim, o Navision, tanto o Navision como o SAP são comprados. Só que depois existe uma série de alterações e nós temos um sistema informático, um departamento de aplicações para negócios que trabalham juntamente com a empresa, por exemplo, que está agora a implementar o SAP, está a trabalhar juntamente com essa empresa para construí-lo à nossa semelhança, consoante as nossas necessidades. Sim, Não sei se respondi à vossa pergunta. sim, sim. Sim. E quem definiu as necessidades de tratamento de informação da produção? Foi uma pessoa ou uma equipa? Eu departamento. É sempre uma equipa, não, é sempre uma equipa. É a equipa desta. Tens o diretor da produção, tens o sistema, tens a direção principal da empresa, o diretor da produção, este departamento informático que eu vos falei, que depois também contacta com os diferentes departamentos consoante aquilo que vai precisar. Imaginem, para definir o processo de compras ou aquilo que é necessário para o processo. Tem a diretora a responsável de compras que está presente para ajudar a definir. É interdisciplinar, claro. E que pessoas da empresa têm acesso ao software e às ferramentas de gestão da empresa? Assim, essa pergunta é um pouco traiçoeira em que sentido? Toda a gente acaba por ter interação, mas de formas diferentes. Por exemplo, a partir do momento em que eu pego num leitor de código de barras, leio uma ordem de produção por um leitor de código de barras, ou vejo qual é que é a minha ordem de produção num terminal, certo? Eu estou a ter contacto, certo? Ou seja, o operador tem contacto. Uhum. Agora, o operador não é ele que insere a informação no sistema. Aí já é o departamento de planeamento da produção. Também vos esqueci de dizer, também podemos fazer planeamento da produção, vocês também vão dar. Também podia estar no departamento do planeamento da produção. Mas isso eu não quero. Isso eu sei que eu não quero. E mais especificamente, que tipos de processos ou tarefas da gestão de produção é que são apoiadas por esse software que usam? Que tipo de tarefas? Sim, no software o que é que incluem? Na gestão de projetos? As tarefas que o software inclui tudo, não é? É ele que nos mostra os estoques, por exemplo, que faz o cálculo das necessidades, tanto para comprar como para produzir, que lança as ordens de produção. Assim, não sei bem em que sentido é que vocês querem essa a resposta para isso, não é? Se vocês querem perceber se esta empresa está informatizada, posso-vos dizer que, apesar de ser uma empresa familiar, está bastante à frente a nível de informatização, sim. Não sei se era essa o que vocês precisavam de saber. Sim, para a área da programação precisa da praia. Sim, por exemplo, nós fazemos gestão de estoques, damos entradas de material, não é? Por exemplo, a nível de armazém, a nível de produção, faz o planeamento da produção em que a cada máquina são lançadas as ordens de produção específicas,
O operador fecha a ordem de produção a partir do sistema, tem leitor de código de barras, lê-se, diz qual é que é a operação que foi feita, faz o cálculo de indica KPIs, por exemplo, o OEE. Esta empresa está bastante avançada nesse aspecto. Nós temos outra questão que era se todas as pessoas têm os mesmos privilégios de acesso ao software, mas já respondeu. Mas mais relacionado com isso, que tipo de acesso tem cada uma? Ou seja, de introdução de dados, o departamento falou. Sim, exato. O acesso é restrito, ok? É isso que vocês têm que dizer. Acho que já me estou a lembrar mais ou menos dessa unidade curricular. Isto é programação e Computador. pronto, o acesso é restrito. Depois, por exemplo, inserção de dados. Depois temos acessos bloqueados. Por exemplo, eu sou de compras, eu tenho acesso a tudo que é de compras, mas depois tenho um acesso restrito a nível de produção. Ou seja, consoante o departamento em que nós estamos inseridos, existem diferentes acessos em que podemos ter, mas, por exemplo, eu não posso fazer coisas que a minha responsável pode, mesmo sendo de compras. Ou seja, os acessos são restritos consoante, não é, o grau de importância e influência que isso vai ter. Por exemplo, a nível de vendas, eu não sei quantos móveis foram vendidos hoje, não é? Não faz sentido. Por exemplo, a produção tem acesso, no sentido em que consegue ver as ordens que tem para aquele dia, certo? Mas não vê, por exemplo, o que é que eu comprei hoje. Ou seja, o acesso é restrito, a inserção de dados no sistema, acho que é isto que vocês têm que responder, que é a inserção de dados é feita mais pela direção e pelas camadas gestoras superiores, assim dizendo, e a manipulação do dia a dia de ver e fechar ordens é feita pelos operadores. Nós já não temos mais perguntas. Muito obrigada pelas suas respostas, mas gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito? Não, boa sorte. Pronto, sendo Obrigada eu. Sendo assim, Obrigada gostaria eu. apenas de agradecer a sua disponibilidade e desejar-lhe muito sucesso na sua carreira profissional. Obrigada.